Bem-vindos à Taverna Gamer, o vlog gamer do Brasil! Brasil! Aqui é o Didio! aqui é o Nelson. E aqui é o velho ancião. Sejam bem-vindos à Taverna Gamer, o lugar onde videogames, conversa fiada e uma edição tosca se juntam para criar esse utensílio. No programa de hoje, iremos analisar o revolucionário First Person Shooter dos 64 bits, GoldenEye 007, The Name is Bond, James Bond. Bom, taverlindos. O velho ancião. O jogo foi lançado talvez por uma das desenvolvedoras que mais tem carinho do público, que todo mundo que é da nossa idade vai falar com dor no peito sobre a Rare. A Rare que lançou Donkey Kong Country, para mim uma das maiores franquias, Banjo-Kazooie, fantástico, e que depois a Microsoft conseguiu comprar e matar. Você esqueceu de citar um jogo, por favor, que é Killer Instinct. Killer Instinct, feita por ela também. Puta, como eu amava isso. Aliás, como eu amo esse jogo. Então toda essa pequena introdução é para dizer que quem fez essa obra-prima do GoldenEye 007 foi a Rare. Esse jogo ele foi lançado em 1997. Golden Years. Foi aclamado pela crítica e hoje ele figura no ranking da 20º, no ranking das melhores avaliações históricas do Metacritic e em vários outros sites. Quem jogou na época sabe do que eu tô falando. Sim, coisa muito relevante é que o jogo saiu 2 anos depois do que o filme, e mesmo assim ele continua, né, fazendo o sucesso que ele merece. Cara, mas isso que é legal, que é assim, eu tava lendo, na verdade houve pressão para ser lançado logo junto com o filme, mas a Rare, na época, os presidentes lá, ela era uma empresa mais independente, claro, fazendo jogos para Nintendo, os caras bateram o pé e falaram, só vai lançar a hora que o jogo estiver bom. É uma das coisas que falta hoje em dia, eu vejo para muitas desenvolvedoras, que por isso que a Rockstar e a Blizzard sempre, dificilmente lançam alguma coisa ruim, eles têm esse capricho, eles tomam esse cuidado para lapidar bem o que eles estão fazendo. E a Rare sempre fez isso. Ainda nessa esfera, uma coisa muito interessante é que a Rare conseguiu fazer algo notável, que é fazer um jogo bom de um filme. É impressionante como os filmes geram porcarias para o videogame. Quem assiste um pouco, né, do Angry Video Game Nerd vai ver que assim é praticamente uma chancela de desconfiabilidade você ter um jogo oriundo de um filme. A maioria é tudo lixo. E o contrário também. E um filme oriundo de um jogo. Vamos ver agora, bom, não sei, né? Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas eu ainda não assisti, pretendo assistir lá o filme do Tomb Raider, o novo. Tem que ver que esse pode ser interessante, de fato. Eu gostei dos trailers. Os primeiros eu achei muito ruins. Os primeiros Tomb Raiders, ou Tomb Raiders, desculpa, Nelson. Nosso americano nativo. Mas essa eu acho que é uma das vantagens do Tomb Raider. Ele é fácil de se fazer um filme dele. Eu acho que ele e o Uncharted são um dos jogos que mais teriam aí capacidade de você fazer um filme de aventura legal. E o que me vem à cabeça agora de um jogo bom, vindo de um filme também, era o Batman Returns do Super Nintendo, que eu adorava, que ele era um beat'em up de qualidade. E tem um Batman do Nintendinho também, que é bem bacana. Cara, esse tem eu um nunca jogo joguei. que eu sei que é podre, mas eu adorava, que é Star Wars The Phantom Menace. Como é que é, Nelson? Como é que fala? The Phantom Menace. Obrigado. Cara, o jogo é podre,
Mas eu adorava. Era muito legal. Um dos Um poucos jogo jogos de filme que eu gostei, cara. Não, mas Pod um jogo Racing. bom, exatamente, um jogo bom de corrida de Star Wars é o dos Pod Racers, cara, que até hoje é divertido, cara. Também. E os jogos do Star Wars, de modo geral, são bons. E os do Nintendo 64 são muito bons, né? Também, né, convenhamos, né? LucasArts, né? LucasArts. Mas é que esse do que eu falo do Star Wars, ele é diferente, porque ele tenta copiar fielmente o filme. Sim, É diferente de um jogo tipo de corrida, entendeu? Ou um jogo baseado no filme. Foi a cópia e mesmo assim eu gostava muito. E somente retificando o meu comentário, quase todos os jogos de Star Wars são bons, com exceção dos que a EA anda fazendo ultimamente. Putz, Bom. Não vou nem falar disso. Temos algumas ressalvas, né? Vamos lá. GoldenEye 007 é um jogo de tiro de primeira pessoa, como todo mundo vivo nesse planeta já deve saber. Ele é protagonizado por, adivinhem quem? James Bond, o agente mais famoso de todos os tempos. E ele está na campanha, na batalha contra o GoldenEye, mais uma arma de destruição em massa. GoldenEye 007 é conhecido como um dos maiores jogos da história dos first-person shooters, principalmente porque ele revolucionou esse nicho, né, dos jogos, principalmente nos videogames. A maior sacada do 007, né, para o Nintendo 64 foi o multiplayer, o split screen. Na época era algo muito popular, né, que infelizmente hoje não é tanto. E ele fazia com uma certa facilidade um jogo de primeira pessoa funcionar bem com o controle, né? O novo analógico que a Nintendo tinha acabado de lançar. Ele tinha suporte também do Rumble Pack, do Nintendo 64, né? Vocês se lembram que era aquele trambolho que usava duas pilhas que a gente encaixava no controle, e era bem bacana, porque pelo fato dele ser independente do controle, ele tinha bastante potência, né? Então você atirava um fuzil, o negócio tremia pra cacete. Foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida que tinha Rumble Pack. Eu também, cara. Hoje é a primeira vez que essa coisa tremeu. Eu comprei o Rumble Pack porque na caixa do 007 tinha o ícone, né? E até então a gente não tinha necessidade disso, né? Porque o PlayStation e os videogames anteriores não tinham suporte a esse tipo de coisa, então era algo muito novo, muito bacana. Quando eu li isso em revista, falando do Rumble Pack, eu achei que era uma bobeira. Eu falei, puta, que bobagem, cara, colocar um negócio que treme no controle. Quem que vai gostar disso? Eu nunca me esqueço do comercial da Gradiente na época, né? Porque a Gradiente era representante da Nintendo aqui no Brasil na época do Nintendo 64. E aí eu lembro que o comercial falava assim, sensor Rumble Pack ativado. Aí o bagulho ficava louco no comercial, assim. Era muito bacana. Eu espero que a gente consiga achar esse comercial pra colocar aí no vídeo. Se não me engano, o primeiro jogo que teve Rumble Pack foi o Star Fox, não foi? Foi ele mesmo. Inclusive, o Star Fox vinha junto com o Rumble Pack. Exatamente. Mas eu lembro até hoje. O meu separado, porque eu nunca tive Star Fox. Star Fox só alugava. O 007 eu comprei, né? Deve ser um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Não, mas eu lembro até hoje, a primeira vez que eu atirei com a metralhadora, que eu lembro que meu primo tava jogando, ele falou, experimenta aqui, ele me deu o controle, e na hora que eu apertei, deu aquele prrr, e tremeu, eu falei, nossa, que animal! Tipo, foi uma experiência edificante. Exato. E assim, um dos grandes diferenciais do 007, falando mais um pouquinho sobre o jogo, é que, né, assim, era um jogo com uma temática um pouco mais séria, né? Ele era mais verossímil e ele trazia a realidade do mundo real, vamos falar assim, se a gente compara com os jogos que saíram na mesma época, um pouquinho antes, né, tipo o Quake da vida, ou até o Doom, que saiu bem antes, eram jogos mais fantasiosos do que o 007. Mesmo o 007, né, aliás, o James Bond, a história toda dele ser meio absurda, né, em todos os filmes, é algo muito mais perto da realidade do que os outros jogos que a gente tinha de primeira pessoa na época. Eu lembro que a primeira vez que eu vi os modelos 3D do jogo foi na casa do meu primo, né? Aliás, foi na casa da minha avó, que ele levou o videogame lá. E na hora que eu olhei que o rosto do modelo 3D era uma foto de um ator, né? No caso, o Pierce Brosnan, né? Tinha outros atores também. Eu lembro de eu falando, chegamos à perfeição absoluta, eu falei pro meu primo. Não fica melhor que isso, né? Não, sério, eu falei, não consegue, eu acho que não dá mais pra evoluir. Mais do que isso, eu falei pra ele. Eu lembro direitinho falando isso. Enfim, ledo engano, né? E quem diria que desde essa época o Boromir já ia morrer nos filmes.
Exatamente, o Sean Bean, cara. Ele é um cara. E o mais legal é que ele não morre uma vez, ele morre duas. Ele morre de uma vez no filme. Ele morre no começo do filme, depois morre no final, depois, cara, em Game of Thrones ele morre. Ah, e aliás, no filme do Silent Hill ele não morre. Na verdade, ele se já morre, tá morto já. Né? Mas todo mundo morre. A mulher e a filha morrem e ele fica sozinho. Sozinho, ele só pode. Bom, gente, falando agora um pouco sobre a jogabilidade do jogo, eu achei muito interessante a primeira vez que eu joguei, porque foi a primeira vez que eu segurei o controle do Nintendo 64 usando naquele jeito de gatilho, né? Com o botão Z com gatilho e você fica segurando o analógico. Foi a primeira vez que eu segurei assim o controle e eu fiquei, caramba, olha só que animal! Parece que você tá segurando uma arma, eu pensei. Parece que você tá empunhando mesmo uma arma. E aquilo foi muito diferente, porque a minha vivência de videogame até o momento era o Super Nintendo, Master System, né? Super Nintendo e computador. Eu nunca tinha segurado um joystick daquela forma. Então, pra mim foi algo que sobressaiu essa forma, né? Também os menus, que eu achei muito interessante, que os menus do jogo eram parecidos com arquivos, que você ia puxando as filipetas para você ver a missão. Isso dava... eu acredito que eles fizeram isso para deixar o jogo mais imersivo, né? Você achava que você era um espião de verdade. Exatamente. E eu lembro que... Criança, ainda mais que a gente era criança, você se sentiu 007. Era muito foda. Não, total. E eu lembro que antes, né, alguns anos atrás, eu tinha um computador, o PS1 da IBM, que ele não tinha o Windows como sistema operacional. O sistema operacional era um sistema da própria IBM e era o OS2, o nome do sistema. OS2, é isso? Ele era todo feito em arquivos também, muito parecido com aquilo. Você ia puxando os programas com os papelzinhos, as pastas. Era bem daquele jeito, me lembrou bastante o menu do jogo. E Giovanni, embutindo uma curiosidade, né? Você falou que o controle parece uma arma, né? Uma das coisas interessantes que a Rare tentou fazer na época era fazer com que o Rumble Pack fosse o reload, né? O Rumble Pack fosse o pente da arma. Então, na cabeça deles, eles queriam fazer o quê? Na hora que você precisasse recarregar, você puxava o Rumble Pack fora e colocava ele de novo. É verdade. Do cartucho. Mas assim, né, vamos combinar que o controle do Nintendo 64 já não era algo muito resistente. Agora imagina você de, sei lá, quantos anos, 10, 12 anos, fazendo isso no controle. Não, eles chegaram a implementar a funcionalidade, mas aí cortaram pra versão final. Eu não lembro onde que eu li isso, mas eu lembro que faz muito tempo. Tinha até esquecido isso, Nelson. Muito boa, cara. Era a tentativa deles tentar tornarem a experiência o mais imersiva possível, mas não tem que se lembrar sempre do aspecto da funcionalidade, né? Isso porque, de fato, né, a ideia era fazer isso porque ia de encontro com a ideia inicial do jogo, né, que era um jogo on rails, né? Ia ser tipo um Virtua Cop em vez de ser o jogo que virou, né? Então talvez fosse mais prático se fosse desse jeito para aquele cenário, mas para o cenário... isso você não sabia, era pra ser tipo um Virtua Cop, o carinha ia se mexendo sozinho e você só ia atirando só. Exatamente. Nossa, graças a Deus não foi assim. Ufa, né? E também uma coisa muito legal do jogo é que quando você apertava o Start, né, pra pausar o jogo, o menu era no relógio do James Bond. Isso era bem legal, você poder mexer nas funcionalidades, selecionar. O que eu mais gostava era ficar soltando o laserzinho no relógio. Eu ficava tentando botar aquilo no jogo inteiro, cara. Eu criança, toda vez que eu dava pausa, eu dava risada porque eu imaginava o James Bond dando uma cabeçada no relógio. Não, e eu ficava apertando e desapertando o Start. Ficava só pra ele ficar olhando pra baixo e tirando a mão várias vezes. Eu ficava jogando laser pra tudo quanto é lado. Uma coisa que meu ponto me irritava um tanto quanto, não tinha tanta noção na época, mas hoje eu tenho, é que a inteligência artificial dos inimigos ela era muito limitada. Claro, na época não tinha como ser muito forte, mas vira e mexe, você tava atirando no meio de uma sala, assim, metendo bala em todo mundo, passava um cara correndo, nada a ver, correndo pro outro lado, com uma arma na mão, tentando te procurar. Eles ficavam perdidos em escadas também, os soldados. E, mas ainda assim era um jogo fantástico que por mais que tivesse esses pequenos problemas, ele entregava um gameplay fantástico pra você. Ele tinha 3 dificuldades, que era agente secreto e agente 00. Putz, eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei em todas as dificuldades, terminei todos, eu era completamente viciado. E o que eu acho que era mais legal do jogo
que era mais fantástico, que aí era uma característica do Nintendo 64, é que você podia pegar, colocar 4 amigos juntos jogando. Putz, isso era uma verdadeira... Nossa, realmente, era uma alegria. Cara. A gente chegou numa fase lá quando tava lá em São João, com os amigos meus da escola, que a gente amarrava um barbante na TV e no fim da sala e botava um lençol para que as duplas não conseguissem ver a tela um do outro. As gambiarras, né? Cara, isso era muito roda. E depois começar a variar nos vários modos de jogo que tinha. Tempo atrás a gente foi lá na casa do Nelson fazer um corujão lá. A gente jogou. A gente chegou pra jogar tudo jogo novo. Quando foi ver, a gente só jogou 007 GoldenEye, cara, a madrugada inteira. Templo, Golden Gun, um tirozinho mata só, e é muito. O jogo até hoje ele é divertido, e principalmente pra ficar jogando facas, que é uma das coisas mais ridículas, é os caras segurando as facas. License to Kill com faca. Não, eu lembro que quando eu jogava com os meus primos, a gente brigava pra ver quem que ia jogar com o anão, porque o anão era infernal. Você colava na perna do cara e ficava dando porrada, né? E o cara tinha que ficar olhando pra baixo pra atirar em você. Era o mais filho da mãe, era o anão, cara. Ele era horrível, né? Mas falando da inteligência artificial que você comentou, uma coisa que eu nunca me esqueço, sim, eu acho que os inimigos, de fato, eles eram bem precários, claro, se comparados a hoje. Os níveis de dificuldade aumentavam o número de inimigos e também a pontaria deles, né? Ou seja, eles erravam menos, ou às vezes não erravam, mas a pior parte com relação à inteligência artificial era a Natália. A Natália era... Nossa, Nossa, ela dava raiva, cara. Aquelas missões que você tinha que escoltar ela, meu Deus. Nossa, era um cogumelo burro ambulante, cara. Era terrível. Cara, e outra coisa que era foda nesse jogo eram os mapas, cara. Os mapas das fases eram... Putz, era muito legal. Pra época, então... Isso era uma coisa que me chamava muito a atenção. Era a funcionalidade das bases. Por pior que fosse na época, né, o 3D, porque não tinha muita riqueza de móveis, né? Você não tinha muitas... Você entrava em salas e a maioria das salas tinha um computador, uma cadeira, não era salas que eram realmente funcionais. Mas a arquitetura realmente era uma arquitetura de uma base viva, né? Isso que é muito interessante. Com relação a esse feature do jogo, né? A parte interessante é que a Rare, na época que desenvolveu, eles desenvolveram os mapas se baseando nos cenários dos filmes. Eles não desenvolveram os mapas esperando um roteiro de movimento, né? Por exemplo, o mapa vai começar em tal lugar e vai terminar em outro. Não, eles desenvolveram os mapas para deixar o mapa realmente parecido com o que eles achavam que por sinal, não, mas eu ia falar que desenvolvedora a Rare nessa época. Sim. É uma pena que a Microsoft comprou e acabou. E é por isso somos que os todos mapas... viúvas de Rare. Verdade, somos mesmo. E é por isso que os mapas eram tão orgânicos. Você mesmo falou, né? Você entrava em salas, às vezes elas não tinham conexão nenhuma com nada, com nenhum objetivo, mas elas estavam lá, né? E isso dava aquela sensação de que você tá mesmo numa base, você tá mesmo num silo lá, né? De lançamento de míssil e por aí vai, porque elas não eram tão lineares, né? Isso era muito bacana. E esse jogo era fantástico, assim, foi o primeiro jogo que eu me lembro de fato de jogar, que era tipo de primeira pessoa, real. Você tinha vários tipos de arma, você podia andar com uma pistola, você podia andar com 2 metralhadoras, você tinha bazuca, e as fases em si eram fantásticas. Até hoje eu gosto de lembrar, e às vezes eu procuro vídeos no YouTube da fase do trem, que eu era alucinado naquela fase. Isso. E se você parar pra pensar, essa fase é um exemplo de como o jogo deveria ter sido. Aliás, não como o jogo deveria ter sido, né? O que ele poderia ter sido. Se você olhar a fase do trem, até o jeito que os inimigos aparecem saindo das cabines e tudo e tal, é bem no estilão de rail shooter, né? Tipo, o cara sai, bota o perfil pra fora da porta, ele levanta das caixas, né? E isso são resquícios do que o jogo poderia ter sido. Mas tudo isso é um cuidado de produção, né? Como você falou, Nelson, de salas que não levam nada a lugar nenhum, mas eram salas que deveriam existir, até para que faça um sentido orgânico da base, né? Mas tinham lá os enemies lá dentro que, se você atirasse com armas que fizessem barulho, eles iriam ao seu encontro, né? Isso me chamou muito a atenção, né? Puta, se eu usar a pistola com o silenciador e se eu conseguir atirar
nas câmeras de segurança, eles não vão vir. Então isso tudo isso é cuidado de produção, é zelo. E até a questão do alarme, né? Se eles te verem, o cara corria e soava o alarme, que era o que eu mais gostava de fazer na minha inclusive, vai numa base, solta o alarme e, tipo, o soldado tinha respawn infinito. Eu passava a tarde inteira. Inclusive, como a gente fala, inclusive. Cara, eu acho que eu contei uns 8 inclusive que nós 3 falamos. Inclusive? Então, falando mais uma vez, inclusive, os soldados tinham respawn infinito, cara. Então, às vezes eu passava a tarde inteira na mesma salinha. Tinha uma fase que eu não vou lembrar, era mais pro final do jogo. Que ali não acabava inimigo, ficava lá eternamente, só matando e pegando bala do chão. Era muito legal. Era bem da hora mesmo. Aí tinha aquelas fases no multiplayer que você jogava uma bomba e depois você ia no teu relógio pra acionar ela e ficava tudo com o reloginho na mão. Quando eu jogava no multiplayer, a gente sempre disputava. A primeira era sempre Remote Mines, que era essa de você ficar espalhando as bombas e ficar olhando na hora que o cara ia passar pra você acionar com o relógio, né? Só que daí, todos os 4 players ficavam parados, esperando alguém passar. Daí a gente falou, não pode, tem que estar sempre em movimento. Você tem que ficar olhando ali, na hora que passar, a gente tinha combinado. Se um carinha parava, a gente olhava, anda aí, pode andar. O meu modo favorito do jogo multiplayer era justamente com as minas, mas eram as minas de proximidade. É o Proximity Mines, né? Isso, a gente só podia usar os fuzis pra destruir minas e não pra matar os amiguinhos. Então, era só arapuca, entendeu? Era bacana. E tinha um bug que você colocava as minas na munição e você pegava a munição, ela sumia, né? Então, era bem bugado. Viu só, amiguinhos? Então não usem fuzil para matar os amiguinhos, somente para destruir minas. É pra isso que ele serve. Exato. Mas o que eu mais gostava era jogar lá na fase do templo com a Golden Gun, que era um tiro. Putz. Cara, que é hoje em dia o que é CS, né, cara? Você vê, sim. O CS ele é muito real por conta disso. É um tiro bem encaixado que acabou. A Golden Gun, só que a Golden Gun era roubada, porque você tirava o pé tirava no dedo dele e ele morria. Eram balas envenenadas. Outra coisa legal da jogabilidade do jogo eram os cheat codes. Cada fase tinha um modo para você destrancar, ou seja, você tinha que fechar a fase em determinado tempo e determinada dificuldade para poder destrancar um cheat code. Por exemplo, você fechava a Facility no modo agente em menos de 3 minutos, se eu não me engano, e você destrancava o modo DK, onde os bonecos ficavam todos cabeçudos. Era engraçado isso aí. Você conseguia destrancar o modo Paintball, você conseguia ficar invencível, destrancar todas as armas e por aí vai. E o legal disso é que cada fase tinha um cheat code associado a ela, e cada uma tinha uma dificuldade diferente dependendo do tipo do cheat code, né? Isso era muito legal, né? Até que me corrigindo, né? Falando da Facility, o dela, se eu não me engano, ela é invencibilidade, e era quase impossível, porque você tinha que fechar ela num tempo absurdo no 00, né? E um dos objetivos do 00 era você encontrar um dos cientistas, né? O Dr. Doak, que foi feito em homenagem a um dos caras da Rare também. E para você conseguir pegar esse tempo, o Dr. Doak tinha que dar o spawn dele dentro do banheiro, praticamente, porque ele nascia em lugares aleatórios. Então só o tempo que você perdia para encontrar o cara já era o suficiente para você perder o tempo do cheat, né? Mas era uma parada que, tipo, você tinha que contar um pouco com a sorte, né? Exato, com a aleatoriedade. Mas mesmo assim era muito bacana, porque eu acho que era uma feature, né? Que adicionava bastante aquele negócio de ter um replay nos jogos, né? Porque até então o mundo começou com jogos sem começo, meio e fim, adicionou começo, meio e fim, mas era aquele negócio, acabava o jogo, acabou, guarda na prateleira e já era. Agora o GoldenEye não, né? Você conseguia voltar nas fases e fazer elas múltiplas vezes em diferentes dificuldades, e a motivação era justamente destrancar esse negócio ou tentar bater o tempo do seu amigo. De fato, o fator replay desse jogo era muito acentuado. Exato, e assim, e não precisava nem contar com multiplayer, né? Você no próprio single sozinho tinha bastante coisa pra fazer. Eu joguei infinitas vezes a missão single player dele completa, mas muitas vezes. A Rareware, né, ela perdeu os direitos autorais da série do 007 para EA Games. Então, a Rare começou a desenvolver um novo projeto, né, de First Person Shooter, e daí nasceu o saudosíssimo e grandiosíssimo Perfect Dark.
que tinha personagens próprios. Era bacana esse jogo também. Muito bacana. Muito eu lembro de bom, cara. ter ido até a 25 de março pra comprar o jogo e o tal do Expansion Pack que todo mundo estava comentando na época. E que diferença, hein? Nossa, na verdade eu acho que a Rare, ela usou tudo que ela aprendeu com o GoldenEye e refinou. Ela colocou tudo que ela aprendeu ali melhorado no Perfect Dark. Sim, sim. Ah, sim. E você para pra pensar que o desenvolvimento naquela época era diferente, né? Porque raramente alguém ia lançar uma versão nova num jogo que já foi lançado. Claro que existiam casos em que haviam versões diferentes da fita circulando, mas se você para pra pensar, os caras lançaram o 007, cara, eles não precisam mais perder tempo corrigindo bug, agora é só trabalhar no jogo novo. Então, isso é pelo menos uma grande vantagem dos jogos daquela época, né? Os caras tinham total dedicação e total empenho num jogo só. A diferença de hoje é que os caras lançam um jogo, já no primeiro dia já tem um patch pra corrigir uma porrada de coisa, e por aí vai, né? Isso virou meio que padrão do mercado hoje, e até o povo reclama um pouco, porque o pessoal lança jogos incompletos pra contar com essa vantagem. Né? Bom, fazendo um pouco a postura de advogado do diabo aqui, embora o jogo ele tenha sido notável pra época, em todos os aspectos, enfim, na época não me incomodava muito isso, mas já incomodava. Eu lembro que tinha uma fase que eu ficava muito incomodado com ela, eu acho que deveriam ter tirado essa fase do jogo, que é a Jungle, porque o 3D ele não estava suficientemente desenvolvido para simular um ambiente de selva 3D. Eu lembro que você tinha aquelas paredes que era praticamente uma foto, né, de árvores, né? Era bem zoado. E uma planta ou outra ali também, em um modelo 3D bem rudimentar, né? Então eu falei, poxa, esse ponto ainda não estava bem refinado para ter sido incluído, eles poderiam ter pulado essa parte, né? Hoje em dia, a gente vê aí o Horizon, né? Ele tem um ambiente de selva muito bem simulado, embora não tenha a fluidez do Zelda, do Breath of the Wild, que embora seja mais simples, ainda assim as plantas realmente interagem quando você passa, né, por cima da grama, ou esbarra em uma árvore, ou mesmo quer cortar, colocar fogo, né? No Horizon tem uma perfeição, né? Mas não tem nada vai chegar aos pés de Breath of the Wild. Ô, Giovanni, mas assim, a floresta, né, é uma parte fundamental do filme, né, e do jogo, justamente porque é a única parte que tem a decisão entre o James Bond e a Shania Onatopp, né? Então, não teria como eles fazerem um mapa que fosse alternativo a isso. Né? Sim, eles não tinham como escapar. Que é a cena da ponte, né, se não me engano. Não, é a cena que ela morre com um helicóptero puxando ela, é verdade. E no jogo ela tem o lança-granadas, ela fica soltando granada na floresta e é um pesadelo aquilo. O jogo termina com uma emocionante cena de beijo na floresta. Aquele beijo mais fake, porque ficava só a cabeça dos modelos assim, esfregando uma a outra. Já foi o suficiente, viu? Já. Mas eu concordo, a fase ela era feia, mas tinha que ter no jogo, não tinha como tirar mesmo. Essa parte da ilha perdida, cara, eu não soube direito o que é isso. Eu sei que tem uma parada, né? Um barco pra chegar até a ilha, né? Que é na primeira fase, né? A ideia do jogo era que tivesse um bot para você atravessar a represa, para você completar algum objetivo lá. Só que eles acabaram cortando, e se você usar um sniper para olhar para a ilha, você consegue ver que as texturas e o acabamento dela é completamente diferente. É verdade. De fato é um resquício que ficou do jogo, né? A pressa ficou lá, né? Também. E se você usar o Game Shark, você consegue dar um no-clip e chegar lá também. E aí você vê que tem uma torre, umas armas apontadas pro outro lado, né? E por aí vai. Mas assim, o mais legal é que é um pedaço de história, né? Porque as texturas são diferentes, a arquitetura é diferente, é tudo diferente. Então você vê como que o jogo mudou, né? Não necessariamente pro melhor, mas é bem bacana. Eu acho muito legal essas coisas que ficam pra trás, assim, de desenvolvimento. Igual alguns pedaços lá do Shadow of Colossus que a galera começou a acessar depois, até alguns legal. Colossos, né? Eu acho muito louco isso. E do 007, uma coisa que foi uma pena que acabaram tirando, é que ia ter um modo onde você ia poder jogar com todos os James Bonds de até então, que já tiveram no cinema, com o Sean Connery, o Roger Moore e o Timothy Dalton. Só que por problemas de direitos de imagem, eles cortaram isso. Mas, nossa, eu só iria jogar com o Sean Connery. Todo mundo, né? Mas ia ser muito foda jogar com o Sean Connery, velho. E os modelos, isso eu não sabia, tá? Foi descobrir pesquisando que eles chegaram a fazer o modelo 3D dos personagens. E Game Shark você consegue destravar, cara.
Olha, Mas animal. eu nunca joguei. Preciso ir até atrás disso. Eu fiquei curioso. Que eu quero ver se eu jogo com o Sean Connery agora. Porra, mais legal. Você ia jogar Quando, com eles. quando você fecha o jogo, se eu não me engano, até as fases secretas, né? Que é a Egypt e a Aztec, né? Era isso? Não, era isso, né? Egyptian Nossa, e não Aztec. lembro. Não lembro o nome. Quando você fecha as duas, você destranca os outros ternos, se eu não me engano. Claro, as fotos não, né? As caras não, mas os ternos, por exemplo, o terno branco, que era o terno do Roger Moore e por aí vai, você consegue usar. Os rostos não. E no Game Shark dá pra usar todo mundo e mais um pouco, e você destranca todos os modelos do jogo pra você poder usar. Que legal, né? Putz, eu preciso pegar isso aí pra jogar. Ô galera, vocês lembram daquela arma, a Klob? Era horrível. Era uma horrível. arma Eu lembro que você terrível. tava jogando multiplayer, alguém pegava a Klob e você falava, já era, o cara morreu. Que Não, horrível. era melhor ficar Era com a mata-pombo. mãozinha. Isso, era melhor ficar com a mãozinha do que com a Klob. Pô, falar essa mãozinha era sensacional, Sim, velho. era- Que era aqueles golpes do Chapolin Colorado, entendeu? Era os golpes do Austin Powers. Golpe de também. golpe de judô. judô. Golpe de judô. Golpe de judô. Não, mas era golpe também do. Como é que chamava lá o Sr. Girafase de quando ele era O um samurai? Karateka Simbato Yamazaki. O Simbato e Yamazato bate assim também. Não, ou era o Karateka Simbato Yamazaki ou era o Karateka Caçamba Urinava? Eu não lembro. Não, era o Simbato e Yamazaki. Isso. Eu lembro que tinha o Caçamba Urinava também. E outra curiosidade Caçamba da. Urinava. Esse é foda. Ai, cara, eu amo. Acho que tinha que fazer programas de episódios do Chapolin, cara. Não, mas só os nomes, é muito genial, né? Riacho Molhado. Só nome bom, né? Alma Negra. Só nome bom. Nossa, velho. Puta que Pensa aí, ó, um podcast sobre Chapolin. Tá anotado essa, eu acho que a gente devemos implementar. Bom, outra curiosidade com relação ao Klob, que bastante gente também sabe, é que ela foi inspirada, aliás, o nome dela foi inspirado num dos desenvolvedores que se chamava Ken Lobb, né? Então eles acabaram pegando o nome do cara, né? A primeira letra do nome e o último nome e fizeram o nome da arma. Mas uma coisa muito interessante é que no Japão essa arma se chamava Spider e até onde eu li, tá? Eu posso estar falando bobagem, é que por causa de direitos autorais com o nome da arma, eles tiveram que renomeá-la para Klob nos Estados Unidos. Não, foi isso mesmo, foi isso. É o famoso problema que jogos de corrida tem com relação também a marcas de carro ou jogos de futebol. Então eles têm que... É aí que nasce o Alejo da vida, né? Isso. E o legal é que ficou, né? E assim, a Rare fez várias menções do staff deles no jogo. Inclusive o Dr. Doak, né? Era outro desenvolvedor. A carinha dele é aquela mesmo. E a maioria dos soldados no jogo também são desenvolvedores, né? Não são muitos desenvolvedores, mas também não tem muita variedade no jogo. Cara, é pouco da hora. Imagina você ter sua cara, num soldado do 007. No melhor jogo do 64. É basicamente essa parte da história. É igual os caras do GameSec que ganharam um cartaz num jogo. Que jogo que foi? Eu não lembro. Era um jogo de first person também, de primeira pessoa. Não sei, eles ganharam, tipo, um fã fez uma homenagem e colocou um cartaz lá do GameSec no cenário. Muito louco, né? Olha que louco. Uma das coisas mais interessantes do 007, e eu acho que seria uma coisa que a gente não viveria sem, é o multiplayer, né? E uma curiosidade sobre o multiplayer é que ele foi adicionado de última hora. Os desenvolvedores tiveram que trabalhar escondido para desenvolver esse negócio. Olha só. E ele foi feito em 2 semanas, e as 2 semanas antes de mandar o jogo para fabricação, né? Na época, eles tinham que mandar para fábrica para poder fazer o chip do jogo e colocar no cartucho. Então, assim, o multiplayer ele foi basicamente para produção sem teste, né? Cara, isso que é uma coisa que daí você tem que confiar muito no seu taco, né? Porque tem coisas que você, de fato, tem muita competência e tudo mais, mas os caras, eles falam, velho, eu tenho feeling. Isso é questão de feeling. Eu tenho feeling que esse multiplayer vai encaixar. Então, assim, é muito... É intuição, é isso. É um negócio que... Exato. Né? Foi um multiplayer revolucionário, Exato. né, velho? E o mais bacana é que, assim, o pessoal que desenvolveu teve que usar recursos do jogo, né? Ou seja, você joga em fases
onde o James Bond passou de fato, né? A Facility, por exemplo, a Silo, né? E tem uma série de outras. Então, assim, é bem bacana porque você vê que são resquícios do single player mesmo. Uma coisa que me fez lembrar isso daí, Nelson, é que, se não me engano, Mario Kart, ele foi desenvolvido, assim, o primeiro desenvolvimento dele e o foco principal não eram as corridas, era o battle dos balões. O canal do jogo ia ser focado somente nas batalhas de balões. Depois que terminaram de desenvolver isso, falaram, vamos pensar também em desenvolver corrida aqui também. Foi um negócio meio que não foi o foco principal. Não tenho certeza disso, mas eu me lembrei de pensar essa informação agora. Olha, se é verdade isso ou não, eu não sei. Só sei que foi uma pena que no último Mario Kart do Wii U e do Switch acabaram com o balão, que era o modo que eu mais gostava. Eu também não curti muito o modo de batalha. O que eu posso garantir pra vocês é que ele deve voltar no próximo, porque tudo que eu leio sobre Mario Kart tem alguém reclamando desse modo balão. Mas ficou horrível, a galera não morre mais, hein? E voltando a falar do multiplayer do GoldenEye, né? O interessante é que, como as fases de fato eram as fases do single player e o jogo tinha que lidar com quantidades limitadas de memória do Switch, olha só, do Nintendo 64, eles tiveram que escolher as fases a dedo para poder caber no processamento do jogo. Mas se você usar o Game Shark, você consegue ir em fases como a Cradle e a Statue, né, que eram fases bem mais extensas no single player. Claro, a gente tem bastante problema de frame rate, né, e de bugs de textura e de modelos 3D, mas se você para reparar, eu suponho que, levando em conta que eles não tinham muito tempo para testar isso daí, eles acabaram removendo de uma vez para não correr o risco de ter problema. Pode crer. Bom, taverlindos, vamos encerrar o programa de hoje e não se esqueçam de seguir a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram. Mas é importante que vocês façam isso somente se vocês curtiram o vídeo. Não. Se achou ruim, curte também, como sempre eu digo. Aqui a gente abraça até quem nos odeia. E agora é hora do beijo. Senhor velho ancião, pra quem você vai mandar um beijo hoje? Hoje é um beijo especial. Um beijo que vai cruzar o oceano e chegar ao velho continente, precisamente a terra da cerveja, Munique. Um beijo para o meu menino, que tem se esforçado tanto aí nos ajudando no canal, fazendo toda a parte aí de podcast, de site, de configurações, todas que a gente precisa. Esse beijo é para você, meu menino. E a melhor parte, né? Ele está lidando com todo o patrocínio e pagamento do site, do Facebook, do Spotify. Investimento estrangeiro. Bom, gente, então é isso. Vamos finalizando o nosso programa de hoje. E até mais. E obrigado pela atenção de todos vocês. Fim do vídeo! Mas para finalizar, eu gostaria de perguntar para vocês, meus amiguinhos, por que o 007 não sai da cola dos bandidos quando vira super-herói? Porque ele vira o Bond, Super Bond. Que horror! Nossa, que horror, velho! Eu te proíbo de colocar isso. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau.